Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam se cuidando e cuidando de suas famílias também. Nós estamos na semana 2, do PET 4 e para esta semana nós vamos trabalhar o tema da vontade, o mundo como vontade de representação em Schopenhauer. Vocês verão outras pessoas chamando esse pensador de Schopenhauer, mas não tem problema. Schopenhauer ou Schopenhauer está certo das duas formas. Então vamos lá para a leitura do nosso texto. O ponto de partida schopenhaueriano foi a obra de Immanuel Kant, que, segundo Schopenhauer, constituiu um divisor de águas na filosofia que lhe antecedeu, a partir de Descartes. Kant concebe o mundo de uma maneira dualista, apontando dois aspectos da realidade. Primeiro, aquele suscetível de ser experimentado pelo homem, o sujeito. Ou seja, aquela realidade que pode ser experimentada pelo homem, o sujeito, o mundo dos fenômenos, que são, por assim dizer, as coisas tais quais as percebemos, ou seja, uma relação entre sujeito que percebe e o objeto percebido. Exemplo, a relação que se estabelece entre eu, como sujeito, que estou agora na frente do meu notebook, percebendo esse objeto, que é um meio de trabalho, um meio de comunicação com vocês. Então, relação de sujeito e objeto. Depois, aquele que não é aquela realidade suscetível de não ser experimentada. A coisa em si, a coisa que não pode ser conhecida. Em uma outra linguagem, seria a essência da coisa. Seria a essência, aquilo que não pode ser conhecido, aquilo que o incognoscível. Schopenhauer vai, de certa forma, criticar também o Kant, porque ele diz o seguinte: para Kant, a ciência é a chave do conhecimento do mundo, da experiência, e ela não tem ação fora deste mundo. Ou seja, a ciência, aquilo que nós concebemos como ciência, só pode ter ação dentro do nosso mundo. Por quê? Não existe tempo e espaço, percepções em outros lugares. É o ser humano que atribui tempo, espaço e sentido às coisas. E aí a gente vai ver mais. O que se encontra além dele, a coisa em si, seja o que for, jamais será conhecido. Schopenhauer compartilha dessa visão dual, mas a critica, considerando que assim leva adiante a concepção kantiana. Para ele, a realidade também consiste em fenômenos e na coisa em si. Esta última, porém, não consiste de coisas diferentes. A coisa em si. Para existir diferença, é preciso que existam tempo e espaço. Mas o tempo e o espaço são categorias que pertencem à concepção humana, ao mundo fenômeno, onde não há tempo nem espaço, tudo é indiferenciado e uno. Assim é a realidade da coisa em si. Ela também não pode ser causa do fenômeno, pois uma conexão de causalidade só funciona no mundo fenomênico. Desse modo,
O fenômeno é, na verdade, uma manifestação da coisa em si. Vejam, o fenômeno é aquilo que aparece para nós. É aquilo que nós percebemos. É a relação, né, entre sujeito e objeto percebido. O sujeito que percebe e o objeto que é percebido. Isso é o fenômeno. A coisa em si é aquilo que não pode ser percebido. É aquilo que faz parte, né? É aquilo que faz parte do fenômeno, porém é algo que não pode ser conhecido, pois é algo que não consiste, né, na realidade de percepções humanas. Ou seja, essa coisa em si, ela é tão incognoscível que não pode ser conhecida pelo fenômeno. Nós não podemos conhecer, pois ela não faz parte, vamos dizer, da nossa realidade, né? Da nossa vivência direta de sujeito e objeto. A vontade de representação. Em última análise, a mente e a consciência nos permitem ver a representação da coisa em si. Esta, entretanto, não tem nada que ver com a mente ou consciência. É uma força impessoal que Schopenhauer chama vontade. O filósofo emprega esse termo porque a vontade é a experiência direta, mais próxima que podemos ter disso. É a vontade o motor de nossas vidas. É importante notar aqui que a coisa em si, segundo Schopenhauer, é incognoscível, mas experienciável, no que ele também se afasta de Kant. Por outro lado, o filósofo se aproxima do pensamento oriental, hinduísta e budista, visto que pela via religiosa chega às mesmas conclusões que Schopenhauer chegou. O mundo sensível é uma ilusão, que mascara uma realidade una e transcendente. Ou seja, é a vontade, é o querer, vamos dizer assim, traduzindo para a nossa linguagem cotidiana, é o querer que move segundo Schopenhauer, que move a nossa vida. É a vontade de perceber que proporciona a nós, seres humanos, essa possibilidade de experiência. Ou seja, é a vontade que nos permite ver a representação da coisa em si. Uma vez que a coisa em si, que é como se fosse a essência, ela não é passível de ser conhecida, nós conhecemos a representação da coisa em si. Ou seja, há uma citação de uma filósofa chamada Hannah Arendt, em que eu trabalho, né? E ela diz o seguinte: não existe uma natureza humana, né? Essa essência da natureza humana só pode, se existir, só pode ser conhecida por Deus. Por exemplo, nós, seres humanos, construímos coisas. Então nós sabemos que alguns objetos têm essa finalidade, constitui desse sentido, né? De certa maneira nós conhecemos a essência daquilo que nós construímos, os objetos que nós construímos. Mas, por exemplo, a essência humana nós não conhecemos.
Veja que as perguntas quem somos nós, o que somos nós, é difícil de responder. O que somos nós podemos responder, nós somos seres humanos. Mas quem somos nós? Essa pergunta é muito difícil de responder, né? Porque essa essência existindo, essa coisa em si, né, é impossível de conhecê-la, né? A gente conhece a representação, ou seja, nosso corpo, a nossa personalidade, né? Mas a essência do ser humano é muito difícil de conhecer. E aí a Arendt ela fala que se existir essa essência, só pode ser conhecida por um Deus, né, que cria essa essência, essa natureza humana. Então, nós conhecemos as coisas porque temos a vontade da experiência de ver a representação da coisa em si. Veja, nesse trechozinho que temos no livro aí. E nós, nessa condição, enquanto sujeitos do querer, jamais obteremos felicidade e paz. Afinal, todo querer nasce de uma necessidade, de uma carência, de um sofrimento, de uma necessidade do ser. A satisfação põe fim ao sofrimento, mas para cada desejo satisfeito nascem 10 novos, como da hidra de Lerna, brotam novas cabeças. Ou seja, a vontade, segundo Schopenhauer, proporciona a possibilidade de conhecer a representação. É pela vontade que nós passamos a conhecer as coisas. Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado, espero que tenha colaborado de alguma maneira, né? Estou aberto a dúvidas, perguntas, sugestões, né? Podem falar, não tem problema, né? Qualquer dúvida, não hesitem em perguntar, né? Um grande abraço, bons estudos e até a próxima aula.